senhor presidente, senhores vereadores. Como hoje interrompemos o período de normalidade das sessões ordinárias, né? A partir de amanhã nós não estaremos mais realizando as sessões ordinárias, e entramos aí neste período de cuidados com essa enfermidade que assolou o mundo inteiro, e por consequência nós estamos dentro do mundo, e é o mundo inteiro mesmo, né, que convive hoje com esse problema. Eu acho importante deixar aqui um recado, até porque tenho me pronunciado inúmeras vezes aqui, falando pela comissão de saúde desta casa, e fui agora, nesse final de semana, também procurado pela imprensa, pelas rádios eletrônicas, né, os jornais, pedindo aí uma posição do espaço de saúde desta casa. Agora tudo está diferente, né? Tudo está pelo meio eletrônico, nem na rádio mais não dá para ir, tem que gravar um vídeo. Bom, eu acabei falando lá aquilo que considero óbvio. Acabei dizendo que o posicionamento, pelo menos do presidente da Comissão de Saúde, é reforçar o que vem dizendo a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do nosso país e a comunidade científica. A Organização Mundial de Saúde pede cuidados extremos com relação à movimentação, com relação aos contatos, enfim, esses que todo dia nós recebemos por aí. O Brasil, através do Ministério da Saúde, recomenda uma paralisação voluntária. A paralisação voluntária é importante, mas me parece que não é o suficiente. A paralisação voluntária hoje nos está deixando um pouco expostos, porque muitos dos brasileiros não entendem o que é a paralisação voluntária. Então, melhor seria a paralisação total, o que algumas cidades já estão fazendo, o que alguns governadores determinaram, o governador de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro, a paralisação total. Essa paralisação total tem que ser entendida pelos brasileiros, não é tudo parado. As atividades essenciais continuam existindo. Os supermercados continuam vendendo e fornecendo alimentos, o transporte de caminhões continua transportando, as farmácias continuam vendendo os remédios, e somente aquelas atividades que não são essenciais é que paralisam as suas atividades. E depois o governo deverá estudar medidas de compensação. Então esta eu imagino que deve ser a posição coerente desta Casa de Leis, né? Nós estamos hoje em um grande embate polarizado, que é mais ou menos decidir entre a economia e a vida, e nós sabemos muito bem que elas estão muito ligadas, decidindo apenas pela vida, desprezando totalmente a economia. Nós poderemos em breve, em muito breve, perder muitas vidas em função da quebra total da economia. Nós sabemos que o mundo hoje não vive sem uma estrutura mínima de economia. Então nós temos que ter, né, os caminhões transportando alimento, os agricultores plantando alimento, a indústria que produz alimento, a indústria que trabalha no manufaturamento, né, de alimentos, tem que estar funcionando também. Enfim, esta imagino que a posição mais coerente. Aí agora, no nosso município, verifiquei agora há pouco que havia uma moção de autoria do vereador Denis, uma moção, me parece que assinada por todos os vereadores, pedindo também que o município, através do Poder Executivo, se utilize do Hospital Madre Teresa de Calcutá, caso necessário seja, para acolher, tomara que não ocorra, mas se ocorrer, palmeirenses portadores, né, do vírus. Eu acho isso possível. O prefeito já publicou hoje um decreto emergencial com relação ao município. Imagino que ele já tem autonomia legal para fazer isso. A solução do hospital, dos dois hospitais e deste, por que é que ele está fechado, qual foi a causa que geraram essas consequências, nós vamos voltar a discutir depois que passarmos por este período tão crítico. Mas agora é necessário que
que a Prefeitura, através da sua equipe, com autorização do Ministério Público, me parece que o Ministério Público está ativo dentro desta demanda, o Ministério Público tem sugerido, inclusive, que a Prefeitura assuma, né, aquela estrutura hospitalar, mas enfim, isso é para depois. Agora imagino que o município deve mesmo ir lá verificar, assumir aquela estrutura lá, adequar os leitos que tem lá, porque no Hospital Santa Casa nós temos 48 leitos, eles não estão adequados, caso seja necessário utilizá-los. O Hospital Santa Casa, me parece, salvo algum engano, que tem em torno de 5 aparelhos respiratórios. Esses dias tive a informação que apenas 2 estavam funcionando, então nós não temos a estrutura necessária caso ocorra os percentuais que estão sendo sugeridos pelas autoridades de saúde. Bom, mas enfim, é importante que isso aconteça. Esta casa, compreendo que já fez o que podia fazer no momento adequado, quando, através da mesa diretora e de todos os vereadores, provocados pela Comissão de Saúde, resolveu transferir R$300 mil para o município, para que com esse dinheiro o município aportasse recursos na Santa Casa, a Santa Casa pudesse adequar os seus leitos, pudesse pagar os salários atrasados, convocar os médicos para atuarem, e imagino que, senhor presidente, não conversamos muito sobre isso, mas imagino que esta casa tem um pouco mais do que os R$300 mil, e que esse dinheiro também, caso seja necessário e o prefeito e a prefeitura precise, eu imagino que essa Câmara poderá imediatamente, se for do vosso entendimento e do entendimento da mesa diretora que dirige esta casa, repassar mais esses recursos para que a prefeitura possa adquirir ou melhorar esses equipamentos de respiração e nós possamos enfrentar, né, este problema, que não é do município, não é do Estado, é um problema de todos, né? Imagino que esta casa faz os sacrifícios, né, que deveria fazer. Estamos agora paralisando com as ações ordinárias, mas não estamos paralisando com as nossas atividades. Elas serão mais intensas ainda do que o período normal que nós tínhamos, né? Até porque nós não estaremos mais trabalhando com as questões da suplementação de crédito, com toda essa questão de registro administrativo, legal, da administração pública. Nós estaremos agora trabalhando com todos os procedimentos que entornam esta grande enfermidade que o país vive. Então, eu imagino que nós vamos sair muito bem disso, né? Imagino que todos vão fazer as suas partes, será doloroso, eu imagino que em alguns casos haverá satisfações e haverá insatisfações. O governo existe para isso. O governo existe para pôr o dedo na hora que há insatisfação, para que não ocorra, iguais em países da África, em alguns poucos países da África, que ainda vivem no passado, que resolvem todos os seus problemas com um pedaço de pau na mão, um dando na cabeça do outro, coisa do passado. Nós não, nós vivemos na modernidade. O poder legislativo existe para fazer a lei, para que as pessoas, na sua mais variedade, nas suas mais diferentes formas de desentendimentos, não precisem resolver desta forma como irmãos nossos que ainda vivem no passado resolvem seus problemas. Nós resolvemos aqui no parlamento, votando, e às vezes nos sentimos insatisfeitos porque perdemos na votação, mas entendemos que prevalece o interesse da maioria. E é assim que caminha a humanidade para o progresso. É por isso que a nossa cidade de Palmeira, embora alguns não entendam, mas eu entendo que Palmeira hoje tem um padrão das melhores, considerando o porte de Palmeira com as cidades que têm esse mesmo porte. É uma das melhores cidades desse país. Está entre as cidades com este porte de bem-estar social do mundo. Podem procurar isso. Vai no Google, vai, enfim, toda a rede de tecnologia, vocês vão verificar que nós temos os índices de controle de saúde, todos os índices sanitários razoavelmente bem atendidos. Ao longo de 200 anos isso foi se construindo. Então nós temos estrutura, basta apenas que tenhamos um pouco de calma, né? Eu disse no vídeo em que eu gravei que é hora de calma, que é hora de manter a nossa fé, mas é hora de aceitar e fazer o que a comunidade científica está dizendo, que é a paralisação total e apenas o funcionamento das atividades essenciais. Imagino
que nós sairemos rapidamente deste problema e aí voltaremos ao convívio normal e a Palmeiras seguirá com aqueles conflitos que fazem com que o progresso aconteça e com que nós só caminhamos no rumo do desenvolvimento. Eu agradeço a atenção de todos.